Nós vamos falar agora sobre o metabolismo do glicogênio, sobre a regulação. Mas antes, primeiro pedir desculpa da minha voz. Estou muito gripado e as provas estão chegando, a gente não pode perder tempo. E segundo, pedir para vocês ativarem o sininho de notificação e registrar no canal aí, só para receber quando a gente postar mais um vídeo e ver se está atingindo o pessoal todo, se o que a gente pode melhorar, beleza? Então vamos lá, a regulação do metabolismo do glicogênio. Normalmente, a parte da bioquímica, né, principalmente para nós do curso de medicina, o mais importante não é nem a química do processo. O mais importante é a gente entender o processo. Para que lado está indo, como está sendo regulado, né, a via metabólica que está em ação em cada momento. Essa é a grande sacada da questão, né? Então, na regulação, nós temos momentos em que vão ser indicados a forma do glicogênio, que é a glicogênese, e em alguns outros momentos vai ser utilizada a glicogenólise, né? A quebra do glicogênio. E aqui nós vamos então ver um pouquinho sobre essa regulação, do que mais cai em prova. Então, nosso objetivo, primeiro, entender como o organismo decide quando armazenar ou quebrar glicogênio, né? Quando eu preciso que ele seja produzido, quando eu preciso que ele seja quebrado. Reconhecer os principais mecanismos hormonais e moleculares da regulação e aplicar o conhecimento em situações clínicas e provas, que é o que nos importa, né, gente? Então vamos lá. O organismo regula a síntese de glicogênio, a glicogênese ou degradação glicogenólise, de forma recíproca. O que é isso? Ele regula os dois ao mesmo tempo. Então, se ele está ativando um, ele está inibindo o outro. Isso é uma questão de lógica, né, gente? Se eu estou fazendo glicogênese, fazendo para armazenar glicogênio, tem sentido eu fazer glicogenólise, eu quebrar o glicogênio no mesmo momento que eu estou fazendo? Não tem sentido nenhum. Da mesma forma, tem sentido eu fazer glicogênio se eu estou quebrando ele? Se eu estou com baixa energia, se eu estou precisando de glicose circulante, tem sentido eu pegar essa glicose circulante e fazer dela glicogênio de novo? De jeito nenhum. Nosso organismo é uma máquina muito bem feita. Então, ela é feita de forma recíproca. Ou seja, regula os dois ao mesmo tempo. Um sendo inibido e o outro estimulado. A regulação hormonal, normalmente a mais cobrada em prova, de maneira geral é a mais cobrada em prova. Na glicogênese, na síntese do glicogênio, o principal hormônio estimulador é quem? A insulina, né? Ela ativa a proteína fosfatase 1 para poder dar sequência no processo de glicogênese. Mas aí vamos esquecer o nome de proteína e vamos pensar no processo. Olha só, glicogênese. Eu vou fazer glicogênio. Qual a matéria-prima do glicogênio? Glicose. Se eu estou guardando glicose, em forma de glicogênio, é porque eu tenho sobrando. Quando eu tenho sobrando, é porque eu ingeri glicose. Quando eu tenho glicose sobrando, quem é o hormônio que está comandando o espetáculo? É a insulina, né? Então, a insulina é o principal hormônio anabólico. Juntar, anabolismo, criar, construção, né? Então, a insulina é o hormônio que está comandando o espetáculo ali naquele momento. Por quê? Porque eu sei que eu tenho glicose. Eu já falei na aula anterior que nas células do pâncreas, a GLUT, que tem lá é a GLUT2, ela tem baixa afinidade com a glicose. Então, as células só vão entrar quando tem quantidade, no período pós-prandial, que é o período que a gente acabou de comer. Tem glicose circulante em maior quantidade, elas vão entrar, células beta do pâncreas vão liberar insulina, e a insulina, além de permitir que a glicose entre nas outras células, mandando a GLUT
para a parede celular, para a membrana, ela vai estimular a forma do glicogênio lá no fígado. Essa imagem aqui é muito interessante, olha só. Glicogênio sintase. Então eu estou na forma, né? Nesse sentido é a síntese. A sintase A é a que vai formar o glicogênio, certo? Então o que eu tenho? A insulina eu ativo. Da mesma forma que o glucagon e a adrenalina, a gente já sabe que glucagon e insulina são opostos na brincadeira. Em algum momento o glucagon vai estar mais alto, em algum momento a insulina vai estar mais alta. Não quer dizer, volto a dizer, e é sempre bom repetir, não quer dizer que não exista glucagon, não quer dizer que não exista insulina quando um ou outro está trabalhando. Tá os dois. É só quem está comandando, quem está maior quantidade no momento, tá? Mas não fica sem um e sem outro. Lembra-se disso. Então, glicose estimula a minha formação de glicogênio. Glicose 6-fosfato, que é a glicose dentro da célula, presa na célula, estimula a formação de glicogênio. Da mesma forma que glucagon e adrenalina inibem. Se o glucagon e a adrenalina inibem, o que eles fazem? Eles estimulam a quebra do glicogênio. É uma questão de lógica. Eu não falei que elas fazem isso de forma recíproca. Se aquele hormônio está inibindo uma coisa, muito provavelmente ele também está estimulando outra. Olha só, glicogenólise. Quem é que está comandando o espetáculo agora? Glucagon, lá no fígado. No músculo, é a adrenalina. O fígado também tem aceptor de adrenalina, mas o músculo só tem de adrenalina. O músculo não tem aceptor de glucagon, certo? Então, o músculo ele não tem aceptor de glucagon e também não tem a glicose 6-fosfatase. Ele não libera glicose no sangue. Beleza, gente? Músculo não sabe o que é jejum. Músculo ele atende a outros estímulos e a necessidade própria. Ele não sabe que você está de jejum porque ele não tem receptor de glucagon. Olha só. O glucagon, o que ele faz? Ele fosforila, nós falamos de cascata de fosforilação, ele fosforila a glicogênio fosforilase. Quem é a glicogênio fosforilase? É a enzima que começa a quebrar o glicogênio. Então, o glucagon ou a adrenalina fosforilam, né, ativam a glicogênio fosforilase. É isso aqui, ó. Adrenalina, nós já vimos essa imagem na outra aula. No miócito, no hepatócito, glucagon, adrenalina, fosforila, ATP vira AMP, AMP inativa a pKa, ativa a pKa inativa, a pKa fosforilase B, sinase inativa, ativa. Então vai tendo várias fosforilações, vão tendo várias ativações até ativar a glicogênio fosforilase. Ativou a glicogênio fosforilase, glicogênio vai quebrar a ligação alfa-1,4, vai liberar glicogênio 1-fosfato. Glicogênio 1-fosfato vai a glicogênio 6-fosfato, glicogênio 6-fosfato vai a glicose para fora, para a corrente sanguínea. No músculo ele vai a glicose 6-fosfato para gerar ATP. Vai seguir o caminho da glicólise. Essa imagem aqui da glicogênio sintase, já mostrei lá também, né? Insulina, glucagon, ele estimula, uma vez que ele inibe a formação de glicogênio, ele estimula a quebra do glicogênio. Essa imagem eu falei que a gente ia ver ela várias vezes, porque ela é muito interessante. É o ciclo do alimento, cai na corrente sanguínea, a glicose estimula a célula beta do pâncreas, libera insulina, insulina vem para o fígado, estimula a formação do glicogênio e no restante das células permite a entrada da glicose na célula. Glicemia baixou na corrente sanguínea, quantidade de
glicose circulante diminui, baixa a taxa de glicose, células beta do pâncreas vão fazer o quê? Células alfa, desculpa, vão liberar glucagon. Liberou o glucagon vai estimular a quebra do glicogênio até chegar aos níveis normais de glicose circulante. Beleza? Então, olha só. Hormônio, insulina, efeito, armazenar. Ativa quem? Glicogênio, sintase. Inibe quem? Glicogênio fosforilase. Glucagon, mobiliza a glicose no fígado. Então faz liberar. Olha só para você ver. Ele ativa a glicogênio fosforilase, inibe a glicogênio sintase. Olha isso aqui. Enquanto um está inibindo, o outro está estimulando. A adrenalina, nós podemos ver esse nome aqui também, epinefrina. Os americanos usam muito. Eu não sei quem assiste série aí, vai ver muito pedindo epinefrina. Qual o efeito? Mobilizar a glicose. Aonde? No fígado e no músculo. Ela é a mesma coisa do glucagon. Fosforilase e inibe a sintase. Se eu estou precisando usar, faz sentido eu fazer? Faz sentido nenhum. Vou gastar energia à toa e o organismo ele não faz isso. Ele não vai gastar energia à toa. Nós temos a regulação covalente. O que acontece? Fosforilação. Quando eu falo fosforilar, inibe a glicogênio sintase. Quando eu falo desfosforilar, ativa a glicogênio sintase. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que quando eu fosforilei, o que eu vou fazer? Uma quebra. Quando eu desfosforilo, eu armazeno. Isso é uma diquinha aqui para a gente gravar. Vamos pensar em que está escrito aqui em cima. Fosforilação inibe a glicogênio sintase. Ó. Se eu inibo a glicogênio sintase, eu estou estimulando quem? A glicogênio fosforilase, correto? Da mesma forma, a desfosforilação. Se eu ativo a glicogênio sintase, a síntese de glicogênio, eu estou inibindo a glicogênio fosforilase. Se eu estou inibindo a quebra, eu estou desfosforilando, eu estou o quê? Armazenando. Se eu estou fosforilando, eu estou quebrando. Essa dica aqui, ó, importantíssima para a prova. Lembra do fosforilar, quebrar, desfosforilar, armazenar. Nós temos a regulação alostérica, que eu falei, que é do próprio organismo, os sensores intracelulares. No fígado, a glicose inibe a glicogênio fosforilase. Ou seja, se eu tenho muita glicose no fígado, eu vou inibir a quebra do glicogênio. A fosforilase é a quebra. Eu vou inibir essa quebra. Da mesma forma que eu tenho muita glicose 6-fosfato, ela ativa a glicogênio sintase. Glicose 6-fosfato não é a glicose dentro da célula? Se eu tenho muita, eu não posso guardar? Então eu vou ativar a glicogênio sintase. Beleza, gente? Agora no músculo, AMP. O que quer dizer AMP? Adenosina monofosfato. Adenosina monofosfato. É a mesma coisa do ATP perdido dois grupos fosfato. Perdi 2 cargas de energia. Então quer dizer que minha energia está baixa. Se minha energia está baixa, eu preciso de quê? Preciso de energia. Se eu preciso de energia, o que eu tenho que fazer? Fosforilase. O que eu tenho que fazer? O que a fosforilase faz? Não é quebra? Então eu vou quebrar o meu glicogênio. Beleza? ATP e glicose 6-fosfato inibem a glicogenólise. Mas é muita questão de lógica. ATP, eu tenho muita energia.
glicose 6-fosfato, eu tenho muita glicose dentro da célula. Faz sentido eu quebrar minha reserva se eu tenho muito lá dentro da célula pronto para usar? Não faz sentido nenhum. Então é só a gente entender do que faz e o que não faz sentido, que fica fácil. Aqui nós temos um quadrinho, período pós-prandial, então no estado alimentado, quem está dominando ali a brincadeira? Insulina. Lembra que eu coloquei hormônio dominante, eu estou batendo isso na tecla aqui, pra vocês não errar, tem os dois. Glicose é a dominante no momento, quem ela vai ativar? Glicogênese. Se eu estou alimentado, tem glicose sobrando, eu vou guardar. Se eu tenho jejum ou hipoglicemia, quem vai estar? Glucagon. Quem vai estar comandando? Glucagon. O que vai acontecer? Glicogenólise. Vou quebrar lá no fígado para eu ter glicose circulante e manter os níveis glicêmicos na corrente sanguínea. Em caso de estresse e exercício, quem vai estar comandando a brincadeira? Adrenalina. Aí nós vamos ter a glicogenólise tanto no fígado, para manter a glicemia numa quantidade boa para os órgãos que necessitam, e também lá no músculo, porque aí o músculo já tem aceptor de adrenalina. O músculo não tem aceptor de glucagon, mas o músculo tem aceptor de adrenalina. Correto? Então vamos lá, importância clínica, o que importa para nós, né? No diabetes mellitus, a deficiência ou resistência de insulina. Então, olha só, diabetes tem deficiência ou resistência à insulina. O que acontece? Falha na glicogênese. Não é a insulina que estimula. Insulina estimula a glicogênese. Eu vou fazer o glicogênio. Se eu não tenho insulina para fazer esse comando, eu vou fazer glicogênio? Não. E aí, se eu não tenho insulina em grande quantidade, quem vai estar comandando o espetáculo? Nosso amigo glucagon. Se nosso amigo glucagon está comandando o espetáculo, o que ele faz? Quem ele comanda na brincadeira? Glicogenólise. Certo? Então, eu além de não estar precisando, não estar fazendo, eu vou estar com o glucagon gerando mais glicose. Além da glicose não estar entrando na minha célula, está circulando na corrente sanguínea, porque não está conseguindo entrar pela falta da insulina, ainda vou ter o glucagon comandando o espetáculo, mandando quebrar as minhas reservas. Se está mandando quebrar as minhas reservas, o que eu vou ter? Hiperglicemia crônica. Beleza? Então vamos lá, ó. Tem várias doenças que são as glicogenoses, doenças do glicogênio. A gente não precisa saber, por exemplo, qual é o nome da doença, mas a gente tem que ter noção seguinte. Se eu tenho deficiência da glicose 6-fosfatase, quem é a glicose 6-fosfatase? Glicose 6-fosfatase não é aquela enzima que tira o fosfato, a fosfatase, quebra na glicose 6-fosfato para liberar a glicose livre? Então, se eu tenho um problema nela, onde expressa a glicose 6-fosfatase? Principalmente no fígado, nos rins menos. O que eu vou ter? Hipoglicemia grave. Por que hipoglicemia grave? Eu não vou conseguir tirar a glicose de glicose 6-fosfato para ela ir para a corrente sanguínea. Então, meus níveis de glicose na corrente sanguínea vão ser baixos. Acidose lática. Claro, se eu tenho níveis baixos de glicose circulante, o que eu vou estar fazendo? Com a glicose que eu tenho, eu vou estar indo a piruvato e vou estar fazendo o quê? Acidose lática. Eu vou estar quebrando ácidos graxos. Eu vou estar fazendo outras vias que vão gerar essa acidose. Mais para frente a gente vê. Hepatomegalia. O que é hepato? Fígado. Megalia, de mega, grande. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a quebra, né? Mas eu não vou conseguir tirar essa glicose do fígado para ir para a corrente sanguínea.
que vai acontecer? Eu vou inchar, meu fígado vai ficar muito grande. Hepatomegalia. Então, hiperuricemia, quantidade de vezes e volume de urina. Eu vou estar correndo, mas se eu tenho esse problema lá no rim, ele vai estar filtrando menos, a reabsorção vai estar prejudicada. Se a reabsorção está prejudicada, eu tenho mais eliminação de água na forma de urina. Então, assim, eu estou mostrando para vocês aqui o quê? Que se eu tenho alguma noção do processo, às vezes a gente não vai lembrar no nome da doença, mas vai lembrar que é uma glicogenose e pelo qual o enzima for deficiente, a gente consegue ter uma noção do que vai acontecer. Beleza? Essas outras aí, eu não vou comentar, vocês vão pegar cada um aí, ver onde está o problema, qual a enzima está com problema, e aí vocês vão conseguir fazer uma ligação de por que está acontecendo esse problema. Observações importantes. As formas hepáticas causam principalmente hipoglicemia, hepatomegalia e distúrbios metabólicos. Eu faço esse resumo aqui, gente, porque a grande maioria vai acontecer a mesma coisa. A chance da gente acertar numa prova é grande. Nas doenças do fígado. Nas doenças musculares, causa o quê? Vamos pensar. Fraqueza, intolerância ao exercício, né? Por quê? Porque se eu não estou conseguindo, tendo algum problema com o glicogênio no músculo, a minha reserva de energia muscular, ela está sendo prejudicada, né? Então, a gente tem que fazer essa análise aí da regulação, que não é difícil. Vamos lá, ó. Um paciente diabético tipo 1, sem insulina endógena, O que é endo? Dentro, sem produção própria. Tem que aplicar. Apresenta hiperglicemia persistente. Qual das vias metabólicas está mais ativamente envolvida nessa condição? Explicando parte do quadro clínico. Ou seja, qual das vias, o que está acontecendo no metabolismo que está contribuindo para esse caso de hiperglicemia. O que é a hiperglicemia? Grande quantidade de açúcar no sangue, certo? Então, para eu ter grande quantidade de açúcar no sangue, glicogênese hepática. Não, eu não estou fazendo glicogênio. Quem comanda a síntese de glicogênio não é a insulina? Se eu não estou tendo insulina, eu vou fazer glicogênio? Não vou. Glicogenólise hepática. A gente nem precisa ler o resto, né? Eu estou quebrando o glicogênio. Se eu não tenho insulina, quem está comandando a brincadeira? Nosso amigo glucagon. Certo? Olha só as outras questões. Glicólise muscular? Não. Muito pelo contrário. Sem insulina, a GLUT4 no músculo, ela não está na parede. Ela está dentro da célula. Ela só vai para a parede para deixar a glicose entrar quando entra insulina. Glicogênese renal? Não. Beta-oxidação hepática? Também não. Eu estou quebrando o glicogênio, beleza? Um paciente saudável em jejum prolongado. Em um paciente saudável em jejum prolongado, qual será o status predominante das enzimas do glicogênio sintase e glicogênio fosforilase no fígado? Olha só, vamos entender. Em um paciente saudável, ou seja, ele não tem doença nenhuma, em um jejum prolongado. Se eu estou em jejum, quem está comandando o espetáculo? Glucagon. Qual será o status predominante das enzimas glicogênio sintase, fazer, e fosforilase? Então vamos lá. Sintase ativa? Não. Glucagon. Ambas desfosforiladas? Não, porque as duas não fazem a mesma coisa.
Ambas fosforiladas? Também não. Sintase inativa, ou seja, fosforilada, e fosforilase ativa. Certo? Por quê? A fosforilase. Fosforilase não é a primeira enzima da quebra do glicogênio? Se eu tenho glucagon, eu não estou favorecendo, estimulando a quebra do glicogênio? Certo? Gabarito letra D. Durante o atendimento... Ah, só um detalhe aqui. Olha só. Fosforila quebra. Desfosforila armazena. Lembra disso. Então, ó, fosforila quebra, desfosforila armazena. Aqui tá falando que ambas estão armazenando. Certo? Sintase ativa, ambas estão... Tô falando que ambas estão quebrando, também não. Beleza? Lembra da diquinha de ouro lá. Durante o atendimento de uma criança com hipoglicemia severa... Opa! O que é hipoglicemia severa? A gente vai lendo a questão e vai parando. Tô com baixa glicose circulante. Em jejum, suspeita-se de um distúrbio metabólico do glicogênio. Qual das alternativas explica o motivo pelo qual a glicogenólise hepática é essencial durante o jejum? Olha só para você ver. A questão, ó, até aqui é só uma informação, certo? Existe muito isso. Até aqui a questão é só uma informação. Qual das alternativas explica o motivo pelo qual a glicogenólise hepática é essencial durante um jejum? Ela impede o uso de lipídios como fonte de energia? Ela fornece glicose diretamente ao músculo? Ela mantém a glicemia ao liberar glicose pelo sangue? Já podemos marcar. Hepática. Tô falando de quem? Do fígado. A glicogenólise no fígado não é para manter glicose na corrente sanguínea? Então, resposta correta. Mas vamos ler as outras. Ela converte glicose em glicogênio para reserva? Como que vou fazer reserva se a lise é quebra? Não tem lógica. Ela bloqueia a ação da insulina? Não, a insulina bloqueia a ação dela. Insulina é hormônio, o hormônio é comandante, né? Então, insulina aqui é hormônio. Essa questão estaria certa se fosse o contrário, mas aqui não. Beleza? Gabarito letra C.